Bom dia, meninas. Bom dia, Devocional 5h30. Que Deus abençoe essa sua semana, primeira semana de agosto. E nós já estamos aqui crendo que vai ser um lindo mês de agosto, um mês de respostas. E nós já começamos hoje, como Igreja Comunidade das Nações, nesses 3 dias, um jejum e oração específico pelos nossos filhos. Então, assim que você ouvir essa gravação mais tarde, já coloca um propósito com o Senhor de, nesses 3 dias, fazer um jejum e uma oração específica pela vida dos seus filhos e pela vida aqui dos nossos filhos aqui, enquanto igreja, enquanto comunidade. E o tema, gente, hoje é o legado da paternidade, criando reis. E eu achei que esse tema ele veio tanto de encontro com esse nosso primeiro dia de jejum e oração pelos nossos filhos. E o texto é Provérbios 22, onde o versículo específico é o versículo 6. Mas nós iremos ler o capítulo 22 por completo de Provérbios. Encontrei Provérbios 22. Aqui na versão da Bíblia, a mensagem diz assim: a cura vem pela disciplina. Ter boa reputação é melhor que tirar a sorte grande. Ser bem estimado pelos outros é melhor que ter muito dinheiro no banco. O rico e o pobre são iguais nisto. O Eterno criou os dois. O prudente enxerga um problema e logo dá um jeito de escapar. O insensato entra de cabeça e acaba detonado. A recompensa da humildade e do temor do Eterno é fartura, honra e vida. Marca aí esse versículo. A recompensa da humildade e do temor do Eterno são 3: fartura, honra e vida. O caminho do perverso é perigoso e esburacado. Se você não quer perder a vida, fique bem longe. E esse é o versículo base da nossa devocional, e eu queria que você marcasse ele aí. É o versículo 6. Mostre a direção da vida para os seus filhos, e mesmo quando forem velhos, eles não se perderão. Os pobres são dominados pelos ricos. Quem toma emprestado fica nas mãos deles. Quem semeia o pecado colhe a desgraça, pois todo mal se voltará contra ele. As mãos generosas são abençoadas, porque repartem o que tem com quem precisa. Mande embora quem gosta de confusão, e as coisas se acalmarão. Isso vai pôr um fim nas brigas e insultos. O Eterno ama quem tem um coração puro e sincero, e considera amigo quem expressa a graça de Deus no falar. Os olhos do Eterno guardam o conhecimento com zelo, mas ele quer distância da mentira e da falsidade. O preguiçoso sempre encontra uma desculpa. Ele diz: tem um leão à solta, se eu sair, vou ser devorado. A sedução da mulher devassa é uma armadilha perigosa. E se você tiver dado as costas para o Eterno, com certeza cairá nela. Os jovens são propensos a tolices, são inconsequentes, mas a disciplina é um ótimo remédio. Marca aí esse versículo. Os jovens são propensos a tolices, são inconsequentes, mas a disciplina é um ótimo remédio. Tanto quem se aproveita do pobre, quanto quem bajula o rico, terão o mesmo fim, cairão na sarjeta. Ouça minha sabedoria, guarde no coração tudo o que eu ensinar. A doçura dela invadirá a sua vida, e ela lhe será muito importante. Para ter certeza de que sua base está firmada no Eterno, vou apresentá-lo a você agora. São 30 excelentes princípios, diretrizes testadas e comprovadas. Acredite, são verdades que funcionam, são dignas de confiança para quem quer que precise. E aí começa a 5. Não pise nos pobres só porque são pobres, e não use sua posição para explorar o fraco, porque o Eterno virá em defesa deles. O Eterno tirará a vida de quem lhes tirou para devolver a eles. 2.
Não ande com gente que só cria confusão. Fique bem longe de quem tem pavio curto, porque é contagioso, você ficará igual. E isso fará muito mal para você. 3. Não aposte em coisas como o pote de ouro no fim do arco-íris, dando como garantia sua própria casa. Chegará um momento de pagar a dívida e você ficará só com a roupa do corpo. 4. Não altere os limites da propriedade, demarcados há muito pelos seus antepassados. 5. Observe aquele que é bom no que faz. Os bons profissionais são solicitados e admirados e não ficam à sombra de ninguém. Nós fizemos a leitura agora de Provérbios 22 e hoje, como vai falar sobre legado e paternidade, nós vamos orar agora e eu pedi já para a irmã Luzia fazer a nossa oração inicial da devocional. Obrigada, irmã Luzia. Senhor, nós queremos, Pai, estar te louvando por essa manhã tão linda que o Senhor tem preparado para cada um de nós e por essa palavra tão rica, Pai, que acabamos de ler. Ó Senhor, nós queremos nesta manhã apresentar diante do teu altar as nossas vidas e que o Senhor esteja recebendo a nossa adoração como cheiro suave na tua presença. Abençoa, Senhor, todos os nossos filhos, Pai. Nós temos muitas mulheres aqui que já estão, Senhor Deus, conosco ao vivo e outras que ainda vão acessar esse conteúdo, Pai. Que o Senhor esteja abençoando os filhos de cada uma. Tantas mulheres, Pai, que às vezes têm os seus filhos que estão envolvidos em drogas, envolvidos, Senhor Deus, em coisas que não agradam o coração dos pais, mas que o Senhor tem o coração de cada um nas suas mãos, Pai. Que cada mãe esteja apresentando diante do teu altar os seus filhos, que são a preciosidade que o Senhor tem nos dado. Deus, que cada filho, Pai, possa ter exemplo dos pais, ouvindo os pais ler a Bíblia, vendo os pais se colocarem na tua presença em oração, e que cada filho, ó Deus, neste momento, esteja sendo coberto com a presença do Espírito Santo do Senhor, aonde estiver, Pai. Muitos estão dormindo nesse momento, mas nós sabemos que tem filhos jovens que às vezes ainda não chegou em casa, outros, Senhor, que já saíram para trabalhar. Não importa se os filhos são pequenos ou casados, como as minhas são todas casadas, eu apresento cada um diante do Senhor, Pai. Ó Deus, não existe mão melhor da gente colocar os nossos filhos, Pai, que são os tesouros que o Senhor tem nos dado. A Bíblia diz que os filhos são herança no Senhor e que nós venhamos cuidar dessa herança com tanto zelo, Pai, com tanta dedicação, Pai. E sabemos que se nós não ensinarmos os teus caminhos, não formos testemunhas que Jesus é aquele que pode todas as coisas para os nossos filhos, às vezes nós vamos depois colher coisas amargas. Nos ajude, Senhor, a sermos exemplo, que nós, como mãe, estejamos cobrindo os nossos filhos da tua bênção e que a tua misericórdia, que se renova a cada amanhecer, esteja sobre cada mãe e ao ensinar os seus filhos, Pai, e que esteja sobre os filhos, com a proteção do Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, irmã Luzia, muito obrigada. Pastora, queria convidar a senhora para fazer a leitura. Hoje o texto veio tanto de encontro com o nosso primeiro dia de jejum, né, pastora? Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Totalmente dentro do nosso propósito. Então, se você pode se organizar aí. Ô, gente, na verdade, jejum não é nada de organização, é opção, né? Que a gente não se organiza para ficar sem comer, né? É uma opção, é uma decisão. Decide aí vir com a gente para a gente poder viver aí 3 dias de jejum a respeito dos nossos filhos, a gente cobri-los. E eu tenho orado por isso e colocado diante de Deus. Ontem, quero compartilhar com vocês e começar com vocês, antes de ler o texto,
Ontem pela manhã e no culto da noite também, eu chamei os pais das crianças lá no CN Kids, no nosso ministério com crianças, para eles poderem abençoar seus filhos e liberarem palavras de bênção sobre a vida de cada criança lá. Porque eu não sei, de fato, o que vai acontecer esse ano que vem, o que a gente vai viver aí na frente, mas eu tenho certeza que Deus está no comando de todas as coisas e guardando os nossos. Você vai ver isso nesse texto de hoje, bonita. Vou começar aqui lendo. Se você está entrando pela primeira vez, esse daqui é o nosso material que a gente se inspira para poder ler e receber da parte de Deus alguma palavra, todos os dias. E nós já caminhamos aqui, ó, por todas essas páginas, e que bom que você está aqui, porque a gente vai caminhar ainda por esse tantão aqui, ó. Até o final do ano, a gente vai estar abençoando, sendo abençoada e abençoando pessoas a partir das inspirações que Deus nos der nesse livro. E hoje, nesse livro, no dia 4 de agosto, fala que o legado da paternidade é lindo, é criar reis e rainhas. Bora ver? Começa assim em 2 Reis 18:3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. O legado de um pai é o que realmente define as próximas gerações. Em Ezequias, vemos duas fases. O reformador fiel, que destrói ídolos e intercede com fervor, e o homem que, após receber 15 anos a mais de vida, torna-se indiferente ao futuro dos seus descendentes. Ezequias perdeu o fogo inicial. E assim, o seu filho Manassés criou um ambiente de fé morna, cresceu sem herdar o zelo do pai. O resultado foi trágico. Ele se tornou o rei mais ímpio de Judá, sacrificando os seus próprios filhos a ídolos, destruindo a herança espiritual de Israel. A história de Ezequias e Manassés é um alerta de que uma vida que apenas sobrevive, uma vida que só acorda, paga boleto e vai e vem e funciona, sem sacrificar-se pela próxima geração, deixa um legado de desolação. O verdadeiro coração de um pai é construído sobre sacrifício e propósito. Sacrifício e propósito é o verdadeiro, é o coração que cada uma de nós precisamos ter construído. Gente, eu vou ministrando à medida que eu for lendo, porque é tão legal a maneira como o bispo organizou aqui, que a gente vai ouvindo e vai se colocando, tá? É um chamado, bonita, para sermos intercessoras, para elevarmos o nível espiritual do seu filho, do seu neto, do seu bisneto. Assim como fez Ezequias a orar por livramento, você e eu precisamos lutar pelas promessas de Deus para a nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos, para que eles possam crescer em um ambiente de fé, de uma fé viva, e não de um conformismo. A paternidade é o chamado para criarmos reis, pessoas que governem com justiça e temor a Deus. Quando permitimos que a rotina tome o lugar da adoração, a nossa fé se torna sem sabor. E como Ezequias, podemos acabar deixando um legado vazio. O nosso dever é transformar os nossos filhos em reis espirituais, para que cada fase da vida deles o aproxime ainda mais do propósito de Deus. A criação de um legado começa com o sacrifício e se sustenta na fidelidade, transmitindo aos seus filhos valores eternos e inegociáveis. Deus procura, bonita, você, eu, nossos maridos, aquelas que ainda não têm filhos, aquelas que estão profetizando a partir de agora sobre os filhos que terão. Sabe o que Deus está procurando? Pessoas, famílias, pais, mães responsáveis, avós, que se levantam para guiar, proteger e dar exemplo às próximas gerações. Assim como fez Abraão, que instruiu a sua descendência no caminho do Senhor, a olhar para o futuro, que você e eu possamos viver com integridade, entregando tudo por aqueles que nos seguirão. Amém, bonita? Bora conversar sobre isso, brincando? Bora.
Paternidade e maternidade é uma coisa que eu mostro às crianças por meio dessa torre de Hanoi. Eu não sei se eu já mostrei aqui, já mostrei tanta coisa. Já, não já, Eneida? Já mostrei esse negócio? Bora lá. Vou brincar aqui para você poder nunca mais se esquecer. As crianças, quando estão comigo, e a gente vai falar sobre governo, é nesse jeito aqui que a gente apresenta, que eu tenho apresentado. Foi uma maneira que Deus me deu um estalo um dia, quando a Edinho estava brincando com esse negócio, e eu falei, cara, isso daqui é, sem dúvida alguma, um negócio que Deus está nos dando para poder mostrar como que o governo da casa precisa existir. Então, esse menor aqui são os filhos, esses daqui são as mães, esse aqui é o pai, esse daqui é o Espírito Santo, esse daqui é o Filho de Deus, Jesus Cristo, e esse daqui é o Deus Criador. Onde que está o Filho, gente? Lá no fundo, né? Lá embaixo, lá, aqui, ó. Aqui embaixo. Porque ele precisa receber instruções, leveza, inclusive, porque Deus estabelece, manifesta por meio de Jesus na cruz, começa a ministrar por meio do Espírito Santo, e aí ele libera para o pai, a mãe executa e o filho obedece. É simples assim. Pastora, mas o meu marido não escuta a voz de Deus. E eu que vou à igreja, eu que leio a Bíblia, eu que oro. Sim, é você que vai ter, muitas vezes, o discernimento espiritual, mas você pode chamar o seu marido para fazer parte daquilo que você está recebendo aqui todo dia. Você pode dizer para ele o que você está recebendo. Mas tem uma coisa especial, uma coisa linda, que Deus dá aos maridos, que é uma direção que talvez você e eu a gente não entenda. Nossos maridos recebem instruções da parte de Deus que você e eu não vamos acessar. E essa instrução, ela precisa ser executada. E por que executada? Por tua causa, por você, pelo seu posicionamento, os seus filhos entram debaixo de uma proteção. A proteção está naquele lugar que estamos liberando sobre os nossos filhos o nosso lugar certo. Mas olha só o que eu vejo. Aqui nunca muda. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nunca muda. Mas eu tenho visto com frequência a mãe mandando, e deixa eu te contar, e deixa eu te dizer que eu vim de uma família, de um contexto familiar, que é comum as mulheres ordenarem, fazer acontecer, é comum. Aliás, o povo brasileiro, a mulher brasileira, especialmente a mulher solo, ela fica no lugar em que ela estabelece algumas ações que o marido não vai estar presente. E ela fica aqui, ou às vezes o marido está em casa, está lá fazendo as coisas, ou pensando e desejando coisas, mas não tem lugar de voz, porque a gente está aqui, nesse lugar. No dia que eu me percebi, gente, no lugar em que eu estava abafando ou intimidando a posição do meu marido, eu entendi a sobrecarga que era. Porque, pensa bem, se Deus deu para o marido a responsabilidade de ouvir, é peso demais. Pastor, então como que faz se a gente tem um marido que não se posiciona? Você continua no seu lugar, bonita. Deus vai falar com você? Vai, porque Deus quer falar. Às vezes eu tenho a impressão que a posição que Deus tem na nossa vida é nos comunicar o tempo todo o que Ele quer. E sim, vai passar para você muitas instruções, percepções, sensibilidade. Pastora, e as esposas que perderam seus maridos? A mesma coisa. Deus vai trazer sobre você discernimento, sensibilidade, direções que você vai receber. Mas você entende que existe um lugar muito organizado da liberação de bênçãos, de instruções, de proteção para os filhos? É quando você se posiciona. Pastora, mas e seu marido não entende? Seu marido só faz o que, de repente, nem condiz. Só se submete, amiga, e ora. Ora e coloca, porque Deus não é injusto, Deus não erra. Se ele estabeleceu uma hierarquia dizendo que o marido é aquele que vai estar comandando, que vai estar direcionando, é porque ele tem algo guardado na nossa vida a respeito da ordem, da direção do marido.
No dia que eu sentei com meu marido e disse assim, eu não quero mais ficar decidindo sobre isso. Essa decisão não é minha. E aí meu marido disse, eu tentei decidir várias vezes, mas você sempre já tinha como ir, com quem falar, o que fazer. Ô, gente, não vamos dar coisa mastigada para o marido, não. Deixa ele lutar. Sabe qual é o meu problema e o seu? É que a gente não sabe esperar o tempo do marido. O tempo dele é diferente do seu, sim, e graças a Deus por isso. Eu tenho um marido extremamente melancólico e fleumático. Eu sou muito colérica e muito influente, muito... como que é o nome do outro, gente? Que eu ainda estou acordando. Fleumático, melancólico, sanguíneo, pastora. Como que é o nome do outro, Valéria? Sanguíneo. Sanguínea, isso mesmo. Sou um pouco isso. Então, nós somos polos muito diferentes. E muitas vezes é numa conversa que eu percebo e ele percebe o nosso lugar. E é numa conversa que a gente estabelece. A partir de agora, eu não entro mais nessa seara, ela é tua. Por exemplo, fiscalização do telefone celular da minha filha, não sou eu quem faço, é Edinho. Eu falei, não vou tomar conta, você vai olhar frequentemente o que ela está acessando, o que ela está seguindo, é você. Então, eu entreguei para ele. Gente, que coisa especial isso. Mas pensa assim, pastora, mas eu não tenho marido, me separei. Pastora, meu marido não está mais comigo, não está mais aqui, ele faleceu. Como que faz? Ô, gente, Deus é muito especial. Ele estabeleceu para você palavras, eu tenho a impressão que as mulheres que não têm a presença do seu marido físico, Deus entrega as instruções em doses homeopáticas. Sabe para quê? Para você não sobrecarregar. Porque uma coisa que Deus não quer é que você esteja aqui. Ai, deixa eu te mostrar uma outra forma, que eu tenho visto famílias comandando, fazendo. É assim, ó. O marido até fala, a esposa até combina, mas quem manda é o filho. A gente, que casa é essa? Que a gente tem que ficar perguntando para o filho o tempo todo, você gosta? Você quer? Não. Tem hora que é sobre vamos e não pergunte, só vem. Tem hora que é porque eu estou mandando e só. Tem hora que é combinado, mas o tempo todo o filho tomar um lugar de governo na casa, deixa eu te dizer, é pesado demais para o bichinho. Gente, eu encontro várias crianças em extremo estafe emocional, porque é ele que tem que decidir as coisas. Se quer ir para a escola, você quer ir para a escola hoje, filho? Você gosta disso? Você não gosta daquilo? Não, gente. O adulto da relação sou eu e você. Se você quer criar reis, você tem que forjar e você tem que colocar o seu filho no devido lugar. Como, pastora? Conversando, gente, numa conversa, no lugar em que ele possa entender a hierarquia. Pastora, eu vou até comprar um negócio desse para mostrar para o meu filho, para o meu marido, compre. Mas primeiro mostra para você mesma onde é o seu lugar. E o seu lugar não é o lugar de comando o tempo todo. O lugar que eu e você estamos colocando a nossa vida vai funcionar para facilitar o legado da sua casa, o legado do seu marido, caso ele esteja aí. E a gente tem aqui, nesse texto de hoje, a ilustração de um rei. Ô, gente, não é intrigante que Ezequias ele tem um propósito, uma jornada de reinado bacana, muito especial. De repente, ele fica doente. Aí ele ora. E nessa oração, Deus dá para ele mais 15 anos. Ele se desliga das coisas. Não é estranho isso? Pois é, ele não arruma casa, gente. 15 anos que ele tinha de vida. Ele é a única pessoa da face da terra que sabe o tempo de validade da vida dele, ele sabe. E, gente, completou 15 anos. Espera aí, deixa eu preparar já o velório, deixa eu ver qual é o caixão que eu quero. Ele sabia o ano que ele ia morrer, mas ele não se organizou. E deixa eu te dizer, eu e você, a gente não tem a gerência do nosso dia de amanhã. A gente não tem a gerência do lugar que a gente vai pisar amanhã. Mas Deus, ele conta comigo e com você para que o legado dos nossos filhos tenha ordem. Para que o legado dos nossos filhos não seja como o de Ezequias, que simplesmente perdeu o fogo, perdeu o propósito. Gente, é verdade, criação de filhos cansa. E eu estou aqui no grupo de mulheres, de muitas mães, de gente que vai ser mãe daqui a pouco. E eu quero dizer a você, esse cansaço ele é necessário. Sabe para quê? Para você celebrar, para você jubilar quando as coisas vão acontecendo. Eu vejo isso na minha maternidade com a Sofia. Quando eu vejo
falando 500 mil vezes a mesma coisa. Daqui a pouco eu vejo que a bicha foi e fez o que a gente combinou. Ela foi lá e ela conseguiu aplicar. Isso é celebração absurda dentro de nós. Então, não se preocupe de você ter que, sim, crianças pequenas no desenvolvimento precisam de repetição, e você vai repetir 500 vezes. Você quer criar rainha na tua casa? Você quer criar reis? Sabe qual é o segredo? O segredo é exatamente você ter diante de você a clareza daquilo que você precisa realizar. Quando a gente permite que a nossa rotina tome o lugar da adoração, gente, é um fiasco. A gente faz qualquer coisa, a gente não se lembra que existe uma ordem, uma organização da nossa família. A gente quer ver a funcionar. E a gente acha que a gente vai fazer isso na força do nosso braço. Deixa eu dar uma palavra para as mães sogros, as mães que se separaram e as mães viúvas. Você recebe permanentemente de Deus instruções. Dê ouvidos a elas. Se é uma situação de decisão, busque na palavra. Está na dúvida? Busca na palavra. Não sei o que fazer, é adolescente, é jovem, é adulto. Busca na palavra, joelha, pede a Deus uma instrução do céu. Não faz de acordo com o que você pensa. É muito cansativo, é muito pesado. E quando você entende que existe uma ordem de hierarquia, de organização, você pede ao Senhor, Deus, me encaixe no lugar onde é o meu. Existe um lugar que é meu, Senhor, eu sei aonde é. Eu não quero ficar acima do Senhor, eu não quero que o meu filho fique acima de mim, nem do Senhor, eu quero que ele fique debaixo da direção. Gente, as crianças, os filhos que estão debaixo de toda essa hierarquia são crianças, são filhos, grandes ou adultos, adolescentes, que estão debaixo de um legado de proteção. E sabe o que acontece? Eles estão protegidos e eles têm esse modelo para reproduzir para os seus filhos. Os seus filhos, os seus netos viverão de uma forma mais lúdica e mais criativa o que você está ensinando. E olha aqui, assim como Ezequias fez, ao orar por livramento, nós precisamos lutar pelas promessas de Deus para o nosso filho, para que eles possam crescer em um ambiente de fé viva e não de conformismo. A paternidade, esse lugar do legado, é o chamado para você criar reis e rainhas, pessoas que governem com justiça e o temor de Deus. Quando a gente permite que a adoração seja maior do que a nossa rotina, a nossa fé se torna Quando a nossa rotina fica maior do que a nossa adoração, a nossa fé se torna sem sabor. Gente, que coisa ruim. É você ir para a igreja só por ir. Quando você lê a Bíblia só por ler. Quando você começa a orar na hora da refeição, e aquela oração chata, cansativa. Não, a devocional é feita até em família, mas parece um velório. Não, que todo mundo vem e fica lendo naquele lenga-lenga, naquela coisa. Não, traz vida sobre o momento da leitura bíblica da família. Eu quero te incentivar a esses 3 dias, junto comigo e a nossa comunidade das nações. Você vir comigo numa nova cultura. Uma cultura em que a tua casa tenha uma leitura, nem que seja de um versículo, um texto, um personagem, como Deus te direcionar. Mas chame a sua família para fazer a leitura e uma oração por dia. Bora caminhar nessa semana toda, nesse propósito? Não vamos ficar só nos 3 dias, não? Antes de dormir. Aqui em casa funciona muito antes de dormir. Sofia vem para a nossa cama, a gente ora, a gente lê um texto, às vezes a gente conversa sobre algo. Ontem, ela estabeleceu comigo aqui quais são os alvos de oração dela, porque eu vou jejuar por ela amanhã. Ela fez uma lista bonita e eu quero compartilhar. Mãe, ora aí pelo meu futuro. Ora aí, mãe, no seu jejum, que eu quero entender o que eu tenho que estudar para o meu futuro, o que eu quero ser, qual é o trabalho que Deus vai me dar. Como que vai ser a minha família, mãe? Meu marido, meus filhos. Mãe, eu também quero que Deus decida qual é o lugar, o local da minha casa. Se eu vou morar no Brasil, se eu vou morar fora do Brasil, e qual lugar que eu quero entender que Deus está. Mãe, me bota também o ministério. Mãe, também quero, mãe. Posso incluir o celular? Olha, filho sendo filho. Pergunte para os seus filhos quais são as pautas que você vai abençoá-los nessa jornada. E embora fazer uma cultura de uma semana, de trazer o legado, não só da paternidade, mas o legado da bênção sobre os nossos filhos. Olha a oração que está aqui. Senhor, me ajude a ser um pai ou uma mãe fiel,
que constrói um legado para as próximas gerações. Que eu possa viver de forma que o seu nome, Senhor, somente o seu nome, seja honrado e que os nossos filhos, o meu filho, a minha filha, sejam criados no seu temor. Amém? Agora eu quero te convidar para você orar pelos filhos que você tem aí na sua casa. Pastor, ainda não tenho filho, não sou casada. Então, ora profetizando, bonita. Bora profetizar aqui junto aquilo que Deus tem para você. Traz a existência. Deus vai trazer a pessoa certa. Deus vai trazer a família certa. E vamos orar para aquela família que você está. Pastora, acabei de perder meu marido. Ore pelo teu coração. Se você tem filhos depois dessa perda, peça para que Deus estabeleça a ordem daquilo que ele quer estabelecer de instruções na sua casa. Deus nunca erra. Guarda essa palavra. Deus nunca erra. Nunca. Absolutamente dia, momento, circunstância nenhuma. Ele não errou quando te deixou só. Só e temporariamente só. Para que você entenda coisas que talvez você não entenderia de outra forma. Então, derrama sobre seus filhos. Vamos orar? Apresente nessa oração a vida dos seus filhos. A gente fez isso no começo com a irmã Luzia, e agora a gente vai fazer isso, cada uma de nós, estabelecendo a partir desse jejum, que eu já entrei hoje, quero te convidar também, para você poder abençoar. Pergunte aos seus filhos a pauta que você vai apresentar, dê para ele a oportunidade de falar, e vamos orar juntos. Senhor, muito obrigada. O Senhor podia simplesmente ter dado para a gente a possibilidade de vivermos em família. Só isso já é muita coisa. Mas o Senhor nos deu a missão de que a nossa família marcasse tantos de nossos filhos, que a gente fosse tão marcado pelos nossos pais, que os nossos pais fossem tão marcados pelos nossos avós, que a gente carrega, Senhor, uma coisa chamada legado, que é aquela mensagem, que é aquela marca que fica mesmo quando as pessoas vão embora. O legado é aquele princípio, aquele valor que fica dentro de nós, mesmo quando a gente não está mais em cena, quando a gente morre. Senhor, meu pai e minha mãe faleceram. E foi quando eles faleceram que eu entendi tantos princípios que eles tentaram imprimir em nós. E foi uma decisão do meu coração e do coração dos meus irmãos levarmos adiante aquilo que aprendemos com os nossos pais. Agora chegou a minha vez, Senhor. Sou eu que tenho que derramar sobre a Sofia o que o Senhor tem dado na minha vida. Senhor, chegou a nossa vez, a vez de cada uma de nós, aquelas que têm filhos, aquelas que estão querendo ter filhos, aquelas que ainda não têm filhos. Chegou a nossa vez, a gente virou adulta, e a gente quer virar uma adulta que ame e te estabeleça em tudo que a gente faz. Para que quando os nossos filhos acessem a nossa experiência com o Senhor, eles se experimentem não somente uma rotina e uma frequência de acesso à tua palavra, mas que a gente tenha experiência palpável, fresca. Senhor, a gente quer todo dia acordar e termos o que falar do teu nome. Todos os dias. A gente quer olhar as circunstâncias e falar, eu sei que Deus estava aqui nessa hora. Eu percebi que Deus me direcionou para um lugar que eu não percebia. Uma pessoa veio e me disse uma coisa que eu não sabia. Um levante veio e, de repente, nesse levante eu percebi que Deus estava me comunicando algo especial. Esse recurso que veio de forma inesperada foi o Senhor que me deu. E os meus filhos saberão. Uma vaga no estacionamento que não tinha possibilidade de ter nenhuma, de repente um carro sai. Os meus filhos saberão, os meus netos saberão que Deus se ocupou de, inclusive, me dar uma vaga no estacionamento quando é preciso. Quando eu tenho um lugar para ir, para resolver, e Deus vai na minha frente. Senhor, que o conteúdo diário de cada uma de nós seja o maior legado que a gente dê para os nossos filhos, a nossa paixão por Ti. Leva cada uma de nós a vivermos essa segunda-feira do mês de agosto, debaixo da Tua mão protetora, debaixo do Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor manifesto a cada mês desse ano. Nessa primeira segunda-feira de agosto, nós nos submetemos à Tua direção para a criação dos nossos filhos e para tudo que vamos fazer. Recebe, Senhor, o nosso jejum, o jejum que vamos fazer em prol dos nossos filhos para proteção daquilo que virá ainda por esse ano. E nós esperamos que sejam muitas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.
Amém, bonita do YouTube? Vou te dar tchau, que já são 6h10 e nós já vamos aqui tirar uma foto. Beijo para você que está no YouTube, que o Senhor te abençoe, que você seja um instrumento do legado do nosso Deus. Beijo, bonita!